A TV Serra apresenta Entrevista do Dia, o espaço diário do telejornalismo. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. A minha saudação a você que está ligado aqui na nossa TV Serra Farroupilha. Olá, tudo bem? Eu quero te cumprimentar, ao mesmo tempo te agradecer pelo teu prestígio, pela tua audiência, por você estar conectado e ligado com a TV Serra, quer seja nos canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, para quem tem a TV por assinatura, ou então por meio das nossas redes sociais, das plataformas, no Facebook, no Instagram, no canal do YouTube, no site. E também tem um aplicativo da TV Serra. Te recomendo, vai na tua loja de aplicativos do teu celular, baixa o aplicativo TV Serra Farroupilha, na palma da tua mão você vai ter a nossa programação totalmente gratuita, sem qualquer custo. Então, a gente faz tudo para estar sempre junto de todos vocês. A entrevista do dia tem o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a tua consulta ligando 54 3698 1103. E também CSG. Qual o teu jeito de pagar o pedágio eletrônico Free Flow? Descobre em www.csg.com.br o jeito que mais combina contigo. Então, CSG e Odonto Top, os nossos patrocinadores. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. É uma história, é um resgate e é um presente também para a comunidade. A comunidade de São Luís, terceiro distrito aqui no município de Farroupilha, ganhou recentemente este belo livro que conta a história da comunidade, a vida deste lugar. Então, uma comunidade aqui do interior do município, nessa ligação aqui entre, já no caminho, mas ainda em Farroupilha, indo a Carlos Barbosa, Garibaldi, enfim, uma comunidade que mantém a sua essência rural, mas também com muitos comportamentos, com muitas características que são bem típicas da colonização italiana, ao mesmo tempo tem alguns lances de desenvolvimento, enfim, uma comunidade do interior do município que a gente coloca em destaque no dia de hoje, e eu tenho a alegria de receber aqui nos estúdios as autoras deste projeto, deste livro, a autora Ângela Maria Jung Silvestrin e também a Estela Lovato agora não vou conseguir, Sarkisov, mais ou menos nesse sentido. São nossos convidados, então quero iniciar cumprimentando a professora Ângela. Professora Ângela, prazer recebê-la. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem, Leandro? Tudo bem, telespectadores da TV Serra, através de todos os seus canais. É um prazer estar conversando com vocês sobre um assunto que nos é muito caro. Com certeza. Quero colocar na conversa também e saudar a Estela Lovato Sarkisov. Mais ou menos, acho que agora melhorou, né? Estela, prazer te receber, bem-vinda. Olá, tudo bem? Boa tarde. Olá, tudo bem, Leandro? É uma questão de treino, meu sobrenome, né? É um prazer estar aqui, como a Ângela disse, falando de um tema que é encantador para a gente. Com certeza. Eu tenho certeza que quando a gente fala de algo que é nosso, que a gente viveu ou vive nesse espaço, a emoção ela é ainda maior. E assim deve ser com a Estela e também com a Ângela, porque falar da comunidade de São Luís, terceiro distrito do município, deve ser algo assim muito próximo
também algo que elas viveram muito nesta comunidade, então, a vida desse lugar. Mas me contem, como é que surgiu esse desafio já concretizado de escrever, de documentar parte da história da comunidade? Vou começar contando, então. Foi em 2017, a comunidade completou 100 anos. E aí foi uma provocação do Padre Paulo, que era o nosso pároco, com as zeladoras das capelinhas. Ele disse, a comunidade está completando 100 anos e vocês precisam registrar a história dessa data, né, dessa localidade. E eu preciso dizer que eu não nasci em São Luís. Eu sou uma das muitas migrantes desse município. Foi importada para São Luís, né? Foi, eu vim para São Luís quando eu casei. E aí, então, mas desde que eu cheguei a São Luís, participei com meu marido e eu comecei a fazer atas, a escrever às vezes homenagens e tal. Então eles me identificavam com essa habilidade. A Estela naquela época, nesse momento, não estava. Depois ela conta essa história. Mas então aí uma das zeladoras, a Lúcia, que por acaso é minha cunhada, ela disse, o padre pediu para registrar a história e tu vai escrever um livro. Simples assim. Simples assim. Aí naquela época eu estava assim, muito ocupada e eu disse, nossa, escrever um livro, pensa que é tão fácil assim. Bom, mas vamos fazer um texto então para começar, vamos fazer um resgate. E aí nós reunimos um grupo de pessoas e de pessoas que já tinham assim uma certa idade, mas que ainda tinham muita lucidez, que sabiam. A história viva. Era a história viva. E nós nos reunimos, eu sempre gosto de mencionar isso, porque foi na casa do senhor Severino e da dona Itália Kelly, pessoas bem conhecidas. Foi na cozinha deles, que é uma cozinha aconchegante, de madeira, com fogão a lenha, que um grupo se reuniu e eles começaram a conversar entre eles. Foi uma roda de conversa. E eu fui anotando e depois escrevi o texto e foi lido no dia da festa das capelinhas. E aí eles gostaram muito de ouvir essa história registrada, assim, lida. Eles gostaram daquilo. E aí eu passo a palavra para a Estela, porque ela vai contar como continuou. E aí, depois desse texto, eu morava fora na época, porque eu nasci em São Luís, fiquei lá até os 17 anos de idade, depois saí para estudar, para trabalhar, e conheci meu marido, me mudei para os Estados Unidos, que ele era de lá, e fiquei lá 13, 14 anos nos Estados Unidos e retornei, meu marido se aposentou nos Estados Unidos e nós viemos morar de volta em São Luís. São Luís. Foi uma... A boa filha casa retorna. Exatamente. Então a gente na época podia decidir, vamos ficar aqui, vamos voltar para o Brasil, e decidimos voltar para o Brasil. No caso eu voltando, né, e ele veio junto, obviamente. Chegando lá em São Luís, na nossa casa nova, a gente recebeu os vizinhos para a novena de Natal, que todos os anos acontece. E nessa novena tinha a Ângela e a gente começou a conversar sobre esses textos, sobre escrever a história, sobre as pessoas que pertenciam à comunidade, os mais velhos, e como eles estavam já partindo, e a gente não tinha resgatado as memórias. E resolvemos assim, vamos escrever um livro? Foi um projeto que nos interessou na hora, assim. E a gente começou a fazer esse resgate de como é que vai acontecer isso. Vamos começar contando a história e tal. A partir daí, né, Ângela, a ideia foi da Ângela de fazer um livro de memórias. Na verdade, quando a gente começou a escrever, nós estávamos mais despretensiosas. Porque a gente pensou assim, né, Estela, vamos registrar. Né? E assim como com os avanços da tecnologia, desses avanços nós somos testemunhas, não é?
A gente é do tempo da máquina de escrever, da máquina fotográfica com rolo, né? Sim. Do mimeógrafo. Tudo isso. Mas não paramos no tempo, felizmente também, graças às escolas, e no meu caso, onde eu trabalhei, que me obrigavam a avançar. Então, a gente sabia que era tudo muito mais fácil, que a gente podia fazer os textos, a gente podia fazer arquivos, e que tínhamos os celulares, tudo muito mais fácil, tudo mais possível. E também, então, lá nós temos uma comunidade belíssima, porque nós temos ainda os casarões, 4 casarões, lindos. A nossa paisagem é bonita, com as araucárias, os lagos. Temos pessoas interessantíssimas, assim, que têm uma história muito forte. Tínhamos a passagem do trem, então nós tínhamos muitos elementos. É um lugar riquíssimo. E aí, bom, a gente vai fazer, depois a gente vê o que a gente faz com isso. E aí a gente ia se encontrando, porque eu aposentada, a Estela também. Como é que nós vamos fazer? Aí, eu vou te passar para ti, das rodas de conversa, porque a gente se divide um pouco assim, né? Exatamente. Aí a gente já tinha esse material, tínhamos avançado com fotos, com textos que havíamos feito, e a Ângela veio com essa brilhante ideia: que tal se a gente fizer rodas de conversa? Chamamos a comunidade. Isso aconteceu, só para situar no tempo, há 8 anos atrás. Rodas de conversa, e uma vez por mês reuníamos e convidávamos as pessoas da comunidade, quem quisesse, se encontrar lá no salão e conversar sobre assuntos que a gente definia. Por exemplo, o primeiro encontro foi sobre as festas, como eram as festas. E todos que tivessem alguma fotografia vinham e traziam esse conteúdo. Sim. E nós relatávamos tudo o que era trazido. Assim a gente foi montando sobre as festas, como eram como se celebravam os nascimentos na comunidade, como eram as colheitas, as plantações, os filós, os enterros, o lazer, como era vivido, como era sentido, como era vivido isso pela comunidade, que era uma forma muito típica, né, da comunidade. E assim a gente foi montando conteúdo sobre como era a vida antigamente e trazendo fotos, registrando. Depois faltava ainda entrar na vida das pessoas. Aí começamos e buscamos as memórias. Convidamos a todas, nós queríamos a participação da comunidade. Na verdade, o Leandro nos colocou como autoras, mas nós nos definimos como instrumentos e organizadoras dessa obra. Porque a comunidade foi trazendo as informações. A gente convidou a comunidade a participar. A comunidade foi motivada. Exatamente. Então, no livro, na verdade, temos 59 participantes. A gente incluiu todas as pessoas que participaram dessas rodas de conversa e também quem quisesse escrever sobre algum ente querido. Aí a gente pensou assim, bom, desde o começo nós tínhamos o último capítulo, era pessoas que deixaram suas marcas nesse lugar. Aí nós nos reunimos, sim, mas nós vamos escolher quem deixou suas marcas, quem somos nós, né? Tínhamos pessoas assim, deputado, sabe? Tínhamos um pianista, tínhamos pessoas que tínhamos ali a família Fanton, que teve um papel muito importante Sim. na Estrada de Ferro, mas tínhamos tantas outras pessoas interessantíssimas pela sua postura, pela sua generosidade, homens, mulheres. Quem somos nós para decidir quem deixou suas marcas? E aí que a gente convidou as famílias a escreverem o que elas quisessem sobre as suas personalidades. E quem não quisesse, então, eles podiam nos buscar e nós escreveríamos. Vai ver que tem muitos textos que fui eu que escrevi, porque fala assim, texto, né, baseado no depoimento da pessoa tal. Porque eles não queriam escrever, mas as histórias eram riquíssimas. Então, a gente fez isso.
E nós temos textos de todas as famílias. Todas as famílias. Todas as famílias. Sim, todos foram contemplados. Na verdade, não a gente tem que esclarecer, porque nós fizemos um corte no tempo. Nós decidimos fazer essas histórias até a década de 70. Sim. Porque não... Tudo até a década de 70. Isso. Sim. Depois não tem, porque assim, hoje a comunidade, pela proximidade com a cidade, nós temos muitas pessoas que não trabalham mais na lavoura, que trabalham na cidade, em outros lugares. Que mantém na comunidade a residência. Tem, assim, algumas pessoas, as famílias originárias ali, elas ainda moram ali. Quem são as famílias originárias? Fanton. Chieli. Silvestrin. Lovato. Molon. Muito forte. E eu acho que basicamente são essas. Havia a família Rufato, mas a família Rufato agora ela não tem mais ninguém morando lá. Sim. Mas as outras têm, né? Tem. Muitas pessoas também assim têm a chama de casarões, né? Tem os casarões onde moravam os antepassados, os patriarcas, e daí muitas, como a família Silvestrin, nós moramos várias pessoas ali, onde morava o José Silvestrin, que foi o primeiro. E assim, as outras famílias também construíram ali por próximos, ampliaram, não é? Mas então, fora a família Rufato, as outras famílias todas ainda mantêm seus descendentes lá. Certo. Olha que interessante, né? Então foi um livro baseado mais em memórias, acontecimentos, fatos, situações, ou seja, ele traz um resgate. Claro que a gente nunca consegue escrever toda a história, não tem como escrever toda a história, por isso que eu até falei na abertura do programa, parte da história, talvez boa parte, obviamente, mas enfim, trazendo esses elementos que marcaram a trajetória da comunidade, né, professora Ângela? E aí eu acho que é preciso que as pessoas entendam que elas não é um livro científico, não é um livro de história científica, ele é um livro realmente de memórias. Aquela pessoa lembra disso. Nós agora já estamos reescrevendo. Tem continuidade. Não, porque a pessoa diz assim, ela lê o texto e fala assim, mas vocês deixaram de dizer tal coisa. E realmente não é. Nós não fizemos uma pesquisa sobre aquela pessoa. A pessoa escreveu, e a minha filha, por exemplo. A minha filha, ela colocou a memória da escolinha Lidovino Fanton. Mas ela começou nessa escolinha com 6 anos. O primeiro ano dela, ela até esqueceu de quem foi a professora. Aí agora a gente convidou para nosso lançamento, a professora veio, e a minha filha também veio, que mora em São Paulo. E aí a professora disse, sim, Mariana, mas eu fui tua professora, tu não te lembra? Eu não me lembro. Então, assim, é a memória da pessoa. A gente realmente respeitou o que a pessoa lembrava e o que ela colocou. E isso está sendo um movimento lindo, porque daí eles vão trocando e eles dizem, mas olha, te lembra da tal coisa. Vem mais histórias, vai puxando uma, puxa a outra. Né? Até nós vamos pensar. É um fenômeno rico, né? Lindo, exatamente. Lindo. E eu acho que o bacana também é que algumas pessoas foram surpreendidas porque a gente convidou pessoas que não estão mais na comunidade, mas que nasceram ali, tiveram sua infância ali, e quiseram escrever sobre um personagem que ela tem na memória. Né? Então, eu acho que algumas pessoas foram surpreendidas com esses textos queridos, emocionantes, que eu acho isso um presente. Né? Alguém escrever sobre, por exemplo, meu pai, né? E de repente eu vou lá e leio sobre uma passagem da vida dessa pessoa. Então, essa é a parte encantadora do livro, que ele é muito ele é literário. Ele é livro afetivo. Ele é literário. Por quê? Porque ele é cheio de figuras de linguagem, sabe? Nós temos o privilégio também de, na comunidade, ter algumas pessoas que escrevem muito bem. Exato. Então, é um prazer. Várias pessoas nos disseram, eu peguei o livro e eu não consegui parar de ler. Porque ele é convidativo. Porque né? ele tem essa parte assim, de textos bonitos, encantadores, que relatam.
memórias infantis também, com cheiros, com cores, sabe? É bem legal. Então, nós mais ou menos temos a divisão assim. A primeira parte do livro, ele é fruto das rodas de conversa. A segunda parte, ele já são as memórias. Então, ficou bem interessante, não ficou perfeito, talvez se nós fôssemos recomeçar, colocaríamos outras coisas também, mas foi a nossa primeira vez, a gente fizemos o nosso melhor e estamos felizes. Com certeza. Bom, nós vamos fazer o nosso intervalo, em seguida a gente volta falando mais então sobre esse belo livro, A Vida Deste Meu Lugar, que conta a trajetória por meio de memórias da comunidade de São Luís, 3º Distrito de Farroupilha. A gente volta em seguida. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Outra área de atuação do Grupo Bigfer são as embalagens plásticas. Identificamos uma demanda do mercado por esse tipo de produto e resolvemos também colocar nossa competência e capacidade de trabalho para oferecer alternativas criativas, competitivas e de qualidade. Nossa produção de embalagens plásticas começou em 2002 e hoje tem capacidade para produzir 1.800 toneladas por mês de embalagens flexíveis, como sacolas, plásticos bolha e bobinas de material plástico. Desde que começamos como modesta revenda de ferragens na Serra Gaúcha em 1989, até virarmos referência latino-americana na fabricação de acessórios para móveis, estamos escrevendo uma história de crescimento. Estamos andando no caminho certo. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. No
lugar de quem nasce, de quem chega, de quem fica, de oportunidades, de trabalho. Farroupilha de pessoas que acreditam na força da fé, da família. Cidade que orgulha, a saudade dos que partem e de quem se encontra no abraço. Governo de Farroupilha, terra de conquistas. Os regimes de bens são muito importantes na hora de você estabelecer qualquer vínculo, tanto de união estável quanto de casamento civil. O regime de separação total de bens diz o seguinte: o que é da pessoa, o que é meu é meu. O regime parcial de bens, tudo que se adquire após a constituição da união estável ou após o casamento, se divide entre ambos, tanto dívidas quanto patrimônio. O que é anterior é daquela pessoa que o adquiriu. E a comunhão universal de bens, ela busca que não se vê quando foi adquirido, mas tudo é de todo, dívidas quanto patrimônio. Por isso, lembre-se bem, quando vai constituir uma união estável ou um casamento, busque o que é melhor para o casal. E caso isso se altere ao longo da vida, é possível, através de um processo judicial, estabelecer outro tipo de regime de bens, tornando ele separação, parcial ou mesmo comunhão universal. Pois o regime de bens ele é essencial tanto para o agora quanto para o futuro, mesmo em caso de falecimento ou em questão de divórcios. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Já de volta, então, aqui pela nossa TV Serra, estamos na entrevista do dia. Hoje nosso estúdio está cheio, que coisa boa, e falando de história, falando de Farroupilha também. A nossa entrevista do dia tem um patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a tua consulta, ligue 54 3698 1103. E CSG, qual o teu jeito de pagar o pedágio eletrônico Free Flow? Descobre em www.csg.com.br o jeito que mais combina contigo. São nossas convidadas no dia de hoje, as autoras do livro A Vida Deste Meu Lugar, que conta a história da comunidade São Luís, terceiro distrito aqui do nosso município, parte da história retratada, escrita, documentada, e isso aqui é muito importante. É muito importante porque a memória a gente pode perdê-la. O que está escrito a gente não vai perder. Fica por aí, né? Então a Ângela Maria Jung Silvestrin e a Estela Lovato Sark Sof são nossas convidadas no dia de hoje. Mas falando da comunidade de São Luís também, é uma comunidade, a Ângela falava, e eu estava fazendo uma memória aqui também, a beleza das paisagens, a beleza natural desta comunidade, as araucárias, bem típico da Serra, com algumas montanhas também. Mas pela comunidade de São Luís também passou o progresso, quando a gente fala da questão do trem. Quando o trem chega a Farroupilha, nós temos uma história muito interessante com o trem, ele passa por São Luís. A malha férrea passa também pela comunidade de São Luís. A escola, a escolinha que tinha aí também, quantas pessoas não aprenderam, né, naquela época, me corrijam se eu estiver equivocado, a ler e a escrever
era o que, naquela época, há 70, 80, 90 anos, era isso que se a escola exatamente nesse sentido. Então eu gostaria de ver um pouquinho de vocês também sobre esses elementos, tem tantos outros, né? Mas falando da escola, falando um pouquinho também da estrada de ferro, da ferrovia, porque o progresso passou por aí, né? Eu vou deixar a Estela falar sobre a estrada de ferro e eu, como professora, claro, eu depois gostaria de falar sobre as escolas. Sim. Então a Estela fala sobre a estrada de ferro. Falar sobre a estrada de ferro é muito fácil para mim, porque eu me criei perto, vivendo muito aquela época, a ferrovia e tudo que envolvia a ferrovia. Porque a ferrovia... A minha mãe era professora ferroviária. Antes dos professores serem mantidos pela rede estadual, a rede ferroviária, ao longo de todos os trilhos, de toda a via férrea, mantinha as escolas, que ainda está de pé, inclusive, né? Hoje é um galpão, mas ali a minha mãe lecionava e eu morava perto. Então eu vivi a escola. Exatamente. Olha aí. Ali. Ela ainda está de pé. E ali a gente vivia toda a emoção que o trem trazia. Ele trazia o progresso e tinha a parada de trem também. A estrada de ferro. Exato. A Maria Fumaça, o Minuano, toda a vida em torno, os turmeiros, tinha a Vila dos Trabalhadores da Estrada de Ferro. E tudo isso movimentava a comunidade. E, inclusive, uma boa escola. E ali estudaram muitas pessoas da cidade e também de lá, do lugar, e estudar ali. Sim. E muitas dessas fotografias que nós temos no livro... Olha só que riqueza isso, né? O trem. Exato, a Maria Fumaça. A Maria Fumaça, esse, né? E muitas dessas fotos que a gente tem no livro é graças a uma máquina fotográfica que a minha mãe possuía na época para registrar os eventos da escola, e estão aqui as fotos no livro. Então, São Luís está muito ligada à vida do trem também. Por isso o título do livro que a gente buscou, A Vida Deste Meu Lugar, tem uma referência à música do Fernando Brant, que fala, é a vida deste meu lugar, é a vida. O nome dessa música é Chegadas e Partidas. Chegadas e Partidas. Então, quem gosta de música, ela é profunda e ela tem muito a ver com isso, não é? Simbolicamente, o trem que chegava e partia, as pessoas que chegaram e partiram. Então, a gente se achou com esse título, as pessoas gostaram também, nos identificamos, e porque realmente o trem ele teve um papel importante. E sobre as escolas... Sobre as escolas. Foi mais do que uma escola? Então, agora você vai ter que me cortar. Mas assim, não, fica à vontade. Naquele primeiro texto de 2017, o seu Severino, que já faleceu, né? E ele relatou que foi aluno de uma escola que ficava perto da atual igreja, da capela. Essa escola, ela teria sido desativada para ser levada, e haveria uma outra escola em Nova Sardenha. Então as crianças teriam que ir para Nova Sardenha. Aí conta a professora Teresa Lovato, a mãe da Estela, ela também escreveu um livro. E no livro dela, ela conta que as pessoas da comunidade, elas não quiseram ficar sem escola e que elas transportaram essa escola, ela fala, tábua por tábua, ao lado da estrada de ferro. E essa escola, nós ainda temos ela em pé, nesse lugar. Hoje ela foi desativada em 68, mas o prédio teima em sobreviver. O prédio está lá. Depois, concomitantemente à Escola Ferroviária Tiradentes, onde só teve uma professora, que foi a professora Teresa Lovato, que mereceria um livro só para ela, na verdade, então, foi construída ali uma brizoleta. As chamadas brisoletas. Uma brizoleta ali ao lado, onde agora é a capela. Essa brizoleta eu ainda conheci, já desativada, mas ela estava ali e ela foi removida dali quando foi feito o asfalto, porque
ela já não tinha mais alunos e ela atrapalhou ali a estrada e foi desativada. Foi tirada, destruída. E aí, novamente, São Luís tinha um certo número de crianças e a comunidade de novo se organizou e foi pedir uma escola. E foi construída a escola que depois se chamou então Escola Municipal Lidovino Fanton. Essa escola foi muito boa. Meus filhos, os 13, estudaram lá, assim como muitas outras crianças, e tinha professoras maravilhosas, fizeram um trabalho lindíssimo, mas ela durou pouco, porque daí já não tinha mais criança e ela também foi desativada. E aí, nessa escola funcionou a escola de autistas por muitos anos. Né? Foi ali até ir para outro lugar, a Mafa. Então, a São Luís teve essas 5 escolas, porque a escola dos autistas também era uma escola. E todas as escolas foram muito boas. E a gente tem depoimentos no livro das professoras que trabalharam ali e dos estudantes que estudaram ali. E assim, unanimemente, o apoio da comunidade às escolas. E isso é muito lindo. E agora a gente quer muito preservar, fazer uma réplica daquela escola que ela ainda está lá, ao lado de 2 ipês, que foram plantados por alunos, e é um monumento histórico sobre a educação de Farroupilha. Olha só que interessante, né? Só 2 elementos que nós damos uma voada por cima aqui, estrada de ferro e também a própria escola, né? Mas marcando a própria religiosidade, a comunidade. Esta igreja que está na capa do livro não é a primeira igreja da comunidade. É a segunda? É isso? A segunda. A segunda. A primeira igreja era uma igreja de madeira mesmo? Madeira. Temos a foto. Isso. Então, o próprio salão também foi evoluindo. Aquele jeito de fazer das famílias italianas se encontrarem na comunidade, porque a vida, talvez hoje não mais tanto, né? Mas no passado, a vida girava em torno da comunidade. Né? E aqui também eu vejo que tem um elemento que, só na capa do livro, eu já vejo que tem um elemento muito importante, que foi o primeiro meio de comunicação aqui na nossa região. Qual foi o meio de comunicação? Não foi o telégrafo, foi o sino. Era o sino das igrejas. Exatamente. É o mesmo sino. O sino das igrejas, isso também eu levo desde a minha época da academia, foi o primeiro meio de comunicação, porque conforme o badalar dele, era ou para a festa ou para sepultamento. Exatamente. Bom, eu quero deixar, eu sei que vocês têm mais detalhes para serem colocados também, essa obra, né, professora Ângela, ela é também, e Estela, ela conta com o apoio da Lei Rouanet, é importante citar isso, né, também patrocinadores, fiquem à vontade, por favor. Então, nós tínhamos o material todo pronto e nós não sabíamos como a gente ia editar esse livro. Como começar. Essa etapa. É uma obra que a gente queria uma obra caprichada, com capa dura, não queríamos uma brochura. Então, fomos buscar apoio na Lei Rouanet e a gente imediatamente conseguiu a aprovação. E daí buscamos aportes financeiros nas empresas vinculadas à comunidade. A primeira delas, que nos apoiou lindamente, foi a Silvestrin Frutas. E também, mais tarde, nós conseguimos apoio da Tecnova, materiais recicláveis aqui do nosso município, de Farroupilha. E da Inagro, que é uma empresa dos filhos da nossa terra, da Maria da Glória Silvestrin e da filha dela, Joana, que não está aqui no município, mas são filhos da nossa terra. Então, essas 3 empresas que tornaram viável a edição desse livro, via Lei Rouanet. Então, nosso muito obrigada, a gente não pode deixar de agradecê-los sempre, porque sem elas também não teríamos esse livro em mãos. Até porque tudo tem custo, né? O custo do livro, do papel, aliás, um papel muito bom, acho que é o papel Couchot, né? Assim chamado, muito bom. A capa, uma capa dura, um livro que tem cores, é colorido, tudo isso custa, a impressão custa, né? Então, nós estamos falando aqui daquele trabalho de organizar, de tomar os depoimentos, escrever de textos,
Também é um trabalho, né? Mas aqui um trabalho para materializar tudo isso, tudo é custoso. Então, a gratidão a essas empresas, né? As 3 empresas. Silvestre Frutos, a Tecnova e a Inagro, é isso, né? Bom, quero deixar a palavra, a gente ficaria aqui conversando muito, né? Mas eu quero deixar a palavra final à disposição de vocês, da Estela e também da Ângela, algo mais que vocês gostariam de acrescentar. Eu não perguntei, preciso perguntar também, quem quiser esse livro, ele não deve estar à venda, né? Como é que funciona para ter acesso? Nós queríamos, assim, nosso foco eram as pessoas deste lugar. Da comunidade. Da comunidade. Então, no início, a gente até tinha pensado em fazer, no máximo, 100 livros. E acabou que nós fizemos mais, mas, realmente, assim, fizemos um lançamento no dia 7 de novembro, lá na comunidade, e nos surpreendeu muito, assim. Nós demos para as pessoas da comunidade, mas tinha pessoas que queriam comprar 5. E o livro esgotou. Ele é uma edição com uma tiragem limitada, né? E aí, assim, quando chegou no final, nós já não tínhamos mais livro para todos. Então, nós estamos agora buscando ampliar essa tiragem. Fazer mais uma. Vamos fazer. Não uma segunda edição. Nós ainda vamos conseguir, através dessa. Sim. Nós vamos fazer mais. Em outras palavras, imprimir mais exemplares. Exatamente, imprimir mais exemplares. A gente já tem uma lista de pessoas que estão aguardando e nós somos o contato. Sim. Né? Quem tiver interesse entre em contato conosco. Sim. E a gente... Porque, por enquanto, a gente não conseguiu colocar ainda, talvez daqui a pouco a gente consiga colocar em alguma livraria, mas por enquanto não temos, na verdade. Sim, então sim. estamos nós... Até porque o propósito do livro não é a comercialização dele, né? É o resgate histórico, conversar com a própria comunidade, é documentar para a comunidade. Embora a gente está muito surpresas com a aceitação e com o interesse das pessoas. Por Sim. isso a gente está buscando mais livros. E assim, a gente realmente estamos vendendo o livro abaixo do custo, então assim, mais do que, como foi patrocinado pela Lei Rouanet, então o que tiver de, vamos dizer, lucro, vai ser para a comunidade. Para a comunidade. Para a comunidade. Sim. Então, realmente não é um interesse comercial, é um interesse realmente de registro. E eu considero deixar esse livro pronto como uma missão cumprida. Era uma missão que a gente tinha e a gente agora, essa missão, a gente cumpriu e eu estou particularmente muito feliz. Que bom, que maravilha, se percebe isso. Estela. É uma das coisas, a gente já comentou, né, Angela? É uma das melhores coisas que a gente fez na vida. Está Sim. entre as melhores coisas que a gente fez na vida. É um grande prazer entregar esse livro. Eu tenho certeza que isso vai inspirar vocês a seguirem nesse caminho. Tenho certeza, não? E a minha intuição não falha, né? Que bom, eu vejo assim a alegria com que elas estão comunicando aqui sobre esse livro, né? Bom, muito obrigado, Estela, prazer. Obrigada, igualmente. Professora Ângela, mais uma vez, muito obrigado. Agradecemos a oportunidade. A gente sabe que o canal, a TV Serra, é bastante assistido e é um jeito da gente também comunicar. Eu ficaria brabo com vocês se vocês não viessem aqui, aí eu ficaria brabo, né? Mas voltem sempre, porque é sempre muito bom falar da nossa história. Eu tenho um carinho muito grande por todas as comunidades e não é diferente aqui para o São Luís do 3º Distrito também. Muito obrigado, Estela, obrigado, professora Ângela. Está aqui a obra, então, quem quiser da comunidade, tem alguma ligação, procurem direto contato com a Ângela, direto com a Estela, pelas redes sociais também, pelos contatos telefônicos, é a melhor forma. A gente fica por aqui, um grande abraço a todos e até amanhã com um novo encontro. A TV Serra apresentou o programa Entrevista do Dia. Patrocínio
Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso.